UFO no Plural está de volta, hoje falando do endividamento dos brasileiros, que segundo uma pesquisa do Banco Central é o maior dos últimos 9 anos. Professor Eduardo Giarola é o nosso convidado. No bloco anterior, o senhor disse que para evitar o endividamento é preciso haver uma ferramenta chamada planejamento. Sim. Como é que se faz isso, professor? Resumindo, né, planejar é antecipar algo que eu vou fazer. Se eu vou sair da minha casa para algum lazer, para o meu trabalho, é interessante que eu saiba aonde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu posso consumir para evitar os gastos, né, que vão me levar ao endividamento. Uhum. Mas antes disso, eu gostaria de citar que algumas pesquisas, né, do Banco Central, né, do SPC também, entre outros, trabalha a questão dos fatores que levam ao endividamento. A maioria das pessoas acha que é o desemprego que leva ao endividamento, e não é. O primeiro fator que leva ao endividamento é a falta do planejamento financeiro, da educação financeira. Uhum. Logo em seguida, vem o desemprego. Uhum. Posteriormente, eu tenho aqueles casos que eu não tenho controle. Doença, um acidente, entre outros. Então, nós temos que trabalhar essa questão da educação financeira. Eu não posso também cobrar da população brasileira que ela tenha essa educação em um tempo muito curto. A inflação, ela teve a sua diminuição, vamos colocar em 20 anos. É muito cedo, nós estamos iniciando esse processo de consumo que a Europa, os Estados Unidos já vem trabalhando há mais de 50, 60 anos. Dá então tempo para formar novas gerações. Novas gerações que saibam o que é a educação financeira, que saibam trabalhar, pode ser numa folha de papel ou numa planilha, né? A questão de organizar no início do mês, conhecer, saber tudo aquilo que eu posso gastar, né? Então eu coloco ali numa primeira planilha os meus gastos fixos. Eu sei que eu tenho que pagar aluguel, energia, mensalidade da escola, aluguel, supermercado, alimentação. Eu sei que todo início de ano eu tenho os meus impostos a pagar. Sim. IPVA, IPTU, seguro, a matrícula da escola. Sim. Por que eu não posso pensar em ter guardado esse dinheiro para esses gastos? Então, a primeira coisa que o planejamento financeiro fala eu tenho que conhecer os meus gastos. A empresa, ela faz isso. Então, eu coloco tudo que eu ganho numa coluna, Sim, tudo que é gasto fixo na outra, e eu considero os variáveis e ainda penso em um pouco para a poupança, é assim? Você está certíssima. É assim que eu tenho que fazer. Como uma empresa faz? A empresa sabe todos os seus gastos e custos diretos e indiretos. A família, ela tem que saber que todo o início do ano ela tem alguns gastos que são certos. Quando o senhor fala em família, quer dizer que não é o gestor da casa, é São todo mundo. todos, Então, os filhos, são mesmo que todos. pequenos, precisam conhecer esse processo. A educação financeira começa aos 2 anos de idade, aos 3 anos de idade. O meu filho, quando ele sai comigo, eu levo ele ao supermercado com uma lista. Ele sabe o que eu posso comprar e aquilo que eu não posso comprar. O meu filho, não significa que não vai fugir e comprar o bombom, né? Às vezes vai, mas na outra vez, eu te dei o bombom semana passada. Sim, faz parte também a questão da flexibilidade, do carinho também com os gastos. Se eu sou organizado com os meus gastos, eu vou ter uma sobra financeira, vai sobrar recurso para que eu possa fazer uma viagem extrapolar no final de vez do em ano, quando, para que eu possa ir para o clube e fazer um gasto um pouco maior. Esbaldar no sorvete, né? Esbaldar no sorvete, É no verdade, picolé, né? É verdade. Entre outros. Professor, mas então o eu tema... tenho que organizar isso. Sim. O tema central hoje é o endividamento. Então vamos falar de quem já está com quase metade da renda no vermelho. Okay. E aí, professor, existe esse negócio, tem economista que é a favor, outros são contra. Fazer uma nova dívida para quitar as antigas, por exemplo, trocando aí a questão da taxa de juros, uma mais alta por outra menor. Outra mais baixa. Vale a pena, professor? Depende do caso. A primeira coisa, o primeiro fator que este endividado
tem que pensar é com que eu estou gastando. Ele tem que colocar nessa nossa planilha discutida e até mesmo por porcentagem, eu tenho 100% de gasto. Com o que eu estou gastando? O financiamento da minha casa, ele consome 20% da minha renda. O financiamento do carro, mais 5%. O consumo de roupas, 20%. Peraí, será que eu não posso organizar o consumo de roupas? Será que ajustar os meus gastos? Então eu tenho que conhecer. Segundo, eu tenho que negociar a minha dívida. Primeiro ele tem que pensar, os gastos nesses últimos 15 anos cresceram muito porque eu tenho novas possibilidades. A família saiu do cheque pré-datado para o uso do cartão de crédito. O cartão de crédito, ele facilitou o consumo, mas se eu não pago a fatura total no final do mês, eu caio em juros de quase, em média, 10% ao mês. Outros bancos cobram até mais. Isso então, no final de um ano, porque eu trabalho com juros compostos, eu estou pagando mais de 200% da minha dívida. É uma bola de neve. Então nunca pagar a parcela mínima, né? Primeiro, nunca. Porque aí o restante que fica já vem com 10% a mais, né, professor? Porque essa taxa ao mês, né? Imagina que eu tenho uma dívida de R$1.000. Se eu parcelei a minha dívida, eu paguei um mínimo, eu vou pagar, por exemplo, R$100 ao mês. No final do mês, eu estou pagando R$110. Como é juros sobre juros, os juros não vai incidir mais sobre os 100, vai incidir sobre os 110. Sim. E assim eu vou acumulando. No final, essas famílias não sabem o quanto está pagando de juros, que passa a consumir uma parcela muito maior, significativa daquilo que ele está devendo. Aí, nesse caso, vale a pena, então, trocar por uma outra modalidade de empréstimo. Ir ao banco, né, assentar com o seu gerente e renegociar. Peraí, será que eu posso parcelar essa minha dívida com o banco, primeiramente? E aí, parcelas fixas é a sugestão, professor? O banco, ele vai trabalhar muito isso. Dependendo da sua dívida, o banco pode até retirar parte daquilo que está onerando a dívida, os juros, para você pagar a dívida real que você está devendo. Então, ele pode retirar parte daquilo, dividir, você vai pagar parcelas iguais, você pode estar adquirindo um outro empréstimo a juros menores, mas antes de chegar nesse nível, a minha dica principal é buscar os meios de comunicação, né, a internet, está aí. Então, vamos buscar o que é o planejamento financeiro, se educar financeiramente, educar o seu filho, né? E tentar negociar as que já estão aí. E buscar negociar essas dívidas com o seu gerente do banco, entre outros. No próximo bloco, nós vamos falar da questão dos juros mais baratos para quem, por exemplo, está devendo o cartão de crédito. É daqui a pouquinho. Você que está em casa, continue ligado, a gente volta em instantes.